E aí, pessoal, tudo bem? Vamos adicionar então algumas informações e fazer algumas correções em relação do vídeo anterior, que já causou bastante polêmica lá na comunidade. Eu não vou postar esse vídeo na comunidade e eu vou pedir que vocês também não façam isso. Eu quero que esse vídeo seja para nós aqui do canal, porque lá eu acho que o foco se perde, sabe? É muita gente focando em muita coisa diferente. E eu não acho que isso necessariamente agregue aquela comunidade. Vamos parar para pensar num detalhe em relação a ele. Dê uma olhada aqui. Quando a gente aceita os contratos de uso, mesmo que você não leia, tá aqui, vamos refletir um pouco sobre isso. É fazer uso de macro, auto-saque ou robô, ou qualquer outro comportamento que permita que você, ou um personagem que você está controlando, funcione ou efetue automaticamente qualquer ação, em um jogo com ou sem a sua presença. Então esse com ou sem a sua presença, ele é muito importante. Porque eu posso estar, por exemplo, aqui na frente do computador e não querer ficar apertando o botão. E para isso ativar uma macro. E para isso ativar uma repetição de comando de teclado, por exemplo. Né? E vamos supor que eu queira ficar aqui na frente do computador a noite inteira, assistindo um seriado e olhando para essa tela, só que eu não quero me dar ao trabalho de ter que ficar apertando o botão. E isso é contra as regras de uso. E aí a coisa ela já se torna inquestionável, e aí vai para a moral de cada um. Porque aí quando você mostra que assim, a regra está sendo quebrada e que ela deveria e que isso deveria ser discutido, as pessoas se dividem entre aqueles que acham que quem está cometendo um erro deveria ser crucificado e aqueles que querem crucificar quem tenta delatar alguém que está fazendo alguma coisa errada. E isso é muito contraprodutivo, porque parece que vai da opinião, e aí a minha opinião e acabou, e aí você dá todos os argumentos necessários. Agora, olha como isso mostra muito a respeito da nossa cultura e o quanto a gente relativiza a lei. Porque a gente acha que a lei ela não é para ser seguida. A gente acha que a lei era para ser desobedecida e a gente odeia as pessoas que sabotam, né? Alguns odeiam quem sabota a lei, mas independente de qualquer coisa, é sempre feio você prejudicar alguém que quebra a lei denunciando isso. Então pense o quanto as empresas elas seriam mais eficientes e quanto os jogos eles seriam melhores se não houvesse se houvesse respeito às regras e se essas regras elas fossem protegidas pela própria comunidade. Mas não, se tem um cara fazendo alguma coisa errada e a empresa não identifica, a culpa é da PA. É que eu tô devendo aqueles vídeos que eu nunca faço, mas lembra que a gente falou que ia ser sobre higiene, sobre segurança e sobre justiça social? Na parte da segurança, é muito isso. Quando você presencia um crime, você não denuncia, você não liga para a polícia, você não vai lá, você não se oferece para testemunhar, mas assim, o fato daquele cara que você sabe quem é não ser preso é culpa da polícia imbecil, que não faz nada a respeito. Então o que a gente tem? A gente tem uma pessoa explorando e que ela teve o azar de estar num lugar onde eu passo muito tempo. E aí assim, as pessoas acham que na verdade o jogo é uma bosta porque a PA não presta atenção nisso, mas que eu relatar uma coisa dessa é um comportamento de filho da puta. Isso diz menos sobre mim do que sobre como a cultura pensa a relação que existe entre as pessoas que quebram a regra e aquelas que percebem que a regra está sendo quebrada. Então talvez esse vídeo ele seja menos sobre BDO do que sobre a nossa cultura de proteção ao criminoso. A gente protege o criminoso e a gente reclama de impunidade. Então tem duas coisas que você faz na sua vida no Brasil, né? Além de achar que a rua está suja por culpa da prefeitura e não sua, além de achar que existem mendigos em situação de extrema pobreza, e aí eu não estou dizendo que você sozinho teria condições de fazer isso, mas a gente acha que é culpa do governo e não de toda a comunidade que está em torno dessa pessoa. Ainda também tem essa, você reclama de impunidade, você reclama de injustiça, mas você não toma iniciativa para colaborar com uma massa para que esse ambiente fique mais justo. Então, a infração dessa pessoa, ela foi bem pobre. Depois eu parei para pensar e eu falei, cara, como eu sou burro. Eu vou adicionar algumas informações que vocês talvez não saibam. Ontem eu terminei de jogar HOTS com os meninos lá, e aí eu comecei a assistir La Casa de Papel, aquela terceira temporada. Cara, que seriado ruim, mas é bom. Eu assisti a segunda temporada, como eu achei ruim aquilo, mas eu achei legal.
Entende isso? Se você não entende, desculpa, mas é o sentimento que eu tenho. Eu assisti o primeiro episódio e falei, que bosta, cara, que bosta, mas que legal. Aí eu assisti o segundo. E ontem eu assisti do segundo até o sexto, em velocidade meio acelerada, e durante todo o tempo em que eu fiquei assistindo esse seriado, eu fiquei rodando aqui, e o cara tava parado exatamente nesse lugar, só que ontem ele não estava coletando, então depois eu me liguei disso. Então quando eu falei que ele ficou fazendo isso durante 11 horas, eu menti, porque durante muito tempo, ontem, durante todo o tempo ele esteve parado. Aí o que aconteceu? Eu terminei toda a minha coleta, e aí eu fiquei a noite inteira processando em Hadel, e hoje, depois que eu assumi a conta novamente, na parte da tarde, eu vim aqui e cheguei nesse spot, e ele estava exatamente no mesmo lugar. E aí eu falei com as pessoas que estavam no meu Discord, eu falei, nossa, que cara tonto, ele deixou o char dele aí ficar no meio do spot a noite inteira, mas na noite anterior ele não tinha coletado. Bom, eis que eu comecei a girar, e aí eu percebi que ele estava coletando. Só que assim, esse cara, ele estava coletando presente no jogo? Não estava. E Fausto, como é que você sabe disso? Porque quando eu passava aqui, eu coletava, eu esperava ele coletar, e aí eu continuava com a minha rotação passa por todo esse spot, aí depois ela vem aqui, aí aqui eu clico na barraca, eu conserto a minha enxada, aí depois eu sigo para cá, e toda vez quando eu estava fazendo esta curva, cravava 1 minuto de tempo. E 1 minuto é o tempo que esse spot aqui ele demora para dar respawn. Por isso que esse spot é tão bom, porque o respawn dele é muito rápido. Então, toda vez que eu passava por esse ponto, ele começava a coletar lá. E o que eu percebia? É que tinha dado 1 minuto. Aí eu seguia toda essa sequência, eu vinha pra cá. E quando eu chegava aqui, eu percebia que eu não teria tempo de pegar essas mudas aqui. Por quê? Porque senão eu perderia a corrida pra ele. Então eu vinha, me adiantava aqui e aí eu coletava. Eu coletava essas partes, ele levava uma, eu levava 3, ou então duas, e depois eu seguia com a coleta, né? Aí eu passava por todo esse spot aqui, aquele segredo que eu falei que eu não vou ensinar pra vocês nunca, porque eu não quero que vocês venham aqui. Aí depois, quando eu chegava aqui e virava pra lá, o que estava acontecendo? O char dele estava baixando e começando a coletar, e eu fiquei aqui muito tempo. Então, assim, mas como que você prova que o cara não estava na frente do PC? O cara na frente do PC, ele teria muita dificuldade em coletar isso sempre, exatamente no mesmo horário em que estava fazendo curva, que era exatamente no tempo do respawn. Então, fazia muito mais sentido que o tempo do respawn ele estivesse acontecendo e resetando, e que então aqui ele estivesse coletando nesse espaço aqui em que ele tem acesso a um número grande de mudas. Só que aí eu fui burro na minha conta. Pediram para eu explicar a conta que eu fiz. E eu fui meio tonto mesmo. Porque vamos parar para pensar, se eu tiver com essa ferramenta aí equipada, e aí eu vou fazer uma coleta aleatória. Aí beleza, eu fiz uma coleta aleatória. O que saiu? Saiu uma fruta que não é das mais caras. Essa fruta aqui, ela é 20kk. Então eu tenho 20kk mais 4 vezes 1.250 nos preços de hoje, mas geralmente eu espero o mercado bater 1,5 para poder vender. Então vamos colocar aqui que deu mais uns 6k, 26. Isso daqui é coisa de valor menor. Vamos supor que eu tivesse coletado uma muda que tivesse saído uma fruta dessa, por exemplo, que ela bate no cap de 138. Então vamos supor que aquela fruta que tivesse saído, ela fazia de 138. Por isso que eu fiz aquela conta lá. Se sai essa erva eterna também que vale 10, e se sai esse pó de fada que também vale 10, eu estava pensando em alguma coisa aí que desse uma média de 150 quando crita e 20 quando não crita. Tudo bem? Então, e vamos supor que ele critasse uma vez a cada 4, o que eu acho meio baixo ainda, ele teria aquela renda lá que eu falei pra vocês. Cara, esse spot, ele dá muita grana, principalmente se você tiver aquele ouriço desgraçado pay to win lá. Porque aqui eu tenho 10 mil, aqui eu tenho 10 mil, e aqui eu tenho mais 10 mil, 30k daqui, fora aquelas ervas. Então, assim, o spot, a renda média disso daqui é muito bom. Só que isso foi uma injustiça, eu dizer que o cara tava fazendo AFK de 7 a 15kk por hora, coisa que eu faria tranquilamente, mas essa arma aqui ela tem durabilidade, né? Então Fausto burro não pensou que a arma tem durabilidade, mesmo com os 250 da durabilidade
da ferramenta de manos, cara, 250 dá para fazer 5 rotações. Tudo bem que o cara não tá coletando o tempo inteiro, mas aí vamos colocar assim, em 1, 2 horas o cara esgotaria a durabilidade dele. E aí o que resta? Resta saber quanto dinheiro o cara consegue fazer coletando sem enxada. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui o quanto sai uma coleta sem enxada. A quantidade é bem menor. Então, assim, ele vai tirar praticamente 0 de frutas, ele vai tirar muito menos recursos, mas ainda assim você tem essas ervas daninhas aqui que tem um valor de mercado muito bom. Né? Então, aqui, com o ouriço Pay to Win, a gente chegou num valor de 16, né? 16, então uns 20k. E o cara ficou fazendo isso aqui a noite inteira. Hoje ele estava coletando. Quando a gente entra para o debate disso, se isso vale a pena ou não, eu gostaria de dizer para vocês que isso não importa. Então, eu acho o cara burro, porque assim, esse jogo tem muito jeito de fazer dinheiro AFK, que dá mais dinheiro do que você ficar aqui, sem o risco que você corre fazendo isso. Porque aqui, se esse cara me incomodasse, eu matava ele e ele perderia todo o tempo em que ele não olhasse o computador. E alguém pode reportá-lo, ele pode ser exposto e ele pode ser punido por isso. Então não vale a pena, a grana que ele está ganhando aqui não vale a pena. Aí você pode me dizer, mas o cara ele pode estar querendo par coleta. Cara, por que é que você se submeteria a quebrar uma regra só porque você quer coletar mais rápido? Qualquer coisa que você use para contestar essa minha fala, aí você está defendendo o crime. E aí essa defesa da quebra das regras é uma coisa que denuncia muito mais uma anomalia cultural nossa, um problema cultural nosso, do que um problema comigo que estou pegando no pé do cara. Porque quando você diz para mim o que você ganha fodendo com o cara, você está reproduzindo a cultura que nós construímos, do tipo, se o cara ele roubou e conseguiu, é porque ele mereceu. Aí a empresa que foi idiota, e se esse cara não tá me prejudicando, então tá bom. Só que quando você acha que esse cara não te prejudica, é porque você não tem noção do impacto que cada coisa gera na sociedade. Não tô falando do jogo aqui. Quando você diz assim que o cara roubou, fez um gato da net, que o cara fez um gato de luz, que ele comprou um celular roubado, que ele fez... Quando você diz que assim, o cara não está prejudicando ninguém, é porque você não entende o macro da situação e o quanto isso impacta. Eu estou dizendo que uma pessoa que está morrendo de fome não possa fazer uso de um gato de luz? Não. Porque aí entra esse papo da vitimização, das diferenças sociais. Agora, assim, quando a gente vê essas diferenças sociais e a nossa falta de grana, a gente deveria pensar como é que a gente acaba um pouco com essas diferenças sociais e como é que a gente permite que as pessoas façam um pouco de grana. Para que a gente finalmente possa olhar para a maneira como a gente olha para a impunidade, para a justiça e para a segurança, para que a gente possa admitir o quanto a gente faz isso de forma errada. O quanto a gente faz isso de forma errada, porque você vê uma pessoa fazendo um negócio errado e você fala, não vou falar porque não é da minha conta. E aí quando alguém fala, você fica irritado com essa pessoa, do tipo, o que é que você ganha com isso? É a mesma coisa de você pegar uma pessoa limpando a rua e falando, cara, o que é que você ganha com isso? Se todo mundo vai sujar de novo. Basicamente é isso que você está dizendo, que cada um não deveria fazer a sua parte para que a gente convivesse num servidor melhor ou num mundo melhor. Isso para mim não entra na minha cabeça. Ok. Aí teve gente falando assim, expõe a guild. Cara, a guild não tem nada a ver. Guild não tem nada a ver. Esse cara ele pode ter líder da guild, ele vai ser líder ruim de uma guild. Não significa que a guild é ruim porque o cara tomou essa decisão. E quando eu fiz aquele negócio de esconder o nick do cara e falar assim, olha, se continuar eu vou reportar, eu tô fazendo isso porque tem gente que faz isso e não tem noção da gravidade da atitude dele. Tem gente que realmente não tem noção que está fazendo alguma coisa errada porque a consciência não acusa. Então eu estou dando uma oportunidade para o cara, para a consciência dele acusar, caso ele queira. Ele pode simplesmente cagar por isso e ficar passível ao reporte e ver o que é que a PA faz com ele. Mas talvez essa minha atitude permita ao cara pensar e descontinuar essa prática. Agora, se ele quer continuar nesse spot ou em qualquer outro lugar, aí que ele assuma o risco disso e as consequências disso. Ok? Bom, essas foram as minhas motivações e as minhas razões, e digam aí o que vocês pensam a respeito disso. Até a próxima.